Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dadas ao Senhor. Amém. Porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória. Amém. Estamos aqui como vaso nas mãos do oleiro. Estamos aqui como servos do Senhor. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, como o pastor bem disse, em tudo aquilo que fizermos, amados. Com as primícias da nossa renda, com a nossa família, com a nossa vida, nos nossos corpos, tudo seja para a glória do Senhor. É por isso que a gente tem que saber como se portar em qualquer ambiente que a gente tiver, porque é para a glória de Deus. Não há que ter motivo de envergonhar o nome do Senhor em nada do que fizermos, muito pelo contrário, é de glorificarmos o nome do Senhor, que a nossa linguagem não seja torpe, não é verdade? Pessoas que às vezes na igreja é uma bênção, né, pastora? Mas lá fora é só o sangue de Jesus, né? No ambiente de trabalho, aí fala, pode sentar, amados, em nome de Jesus, coisas imorais, né? Que não glorificam o nome do Senhor, palavrões, mas tudo que nós fizermos, amados, seja para o Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele está em todo tempo e em todo lugar. Amém. Não há nada que nós venhamos a fazer que não seja do conhecimento do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Inclusive teu coração. Inclusive o meu e o teu coração. Que os nossos pensamentos estejam cativos à vontade do Senhor. Que as nossas motivações, aquilo que nos leva a fazer algo, aquilo que nos motiva a fazer algo, seja para a glória do Senhor. Não só as motivações, como as ações propriamente ditas. Davi teve motivações erradas que levou a ele a ter ações o quê? Desastrosas. E aquilo trouxe consequência para a vida dele, e trouxe inclusive a morte. A morte espiritual, a morte do filho que ele gerou com aquela mulher, não foi verdade? Então tudo isso traz a morte. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. O Senhor veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então se o Senhor estiver em todos os seus caminhos e nas suas decisões, será de vida com abundância. Amém? Aí você entrará no Salmo 1, né? Que você é plantado junto a ribeiro de água, cujo no seu tempo dará o quê? Bons frutos. A folhagem não murcha. Em Deuteronômio 28, você será abençoado em tudo que você fizer. Mas para isso temos que andar na presença do Senhor em todo tempo, em todo lugar, fazendo a vontade de Deus, abrindo mão da nossa vontade. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: Senhor, que não seja feita, seja feita a sua vontade. Aí as pessoas hoje nem perguntam qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque querem fazer a sua. Fala para a pessoa que está ao seu lado: ainda bem que não é você. Eles nem perguntam para Deus, né? Senhor, qual é a sua vontade? Vou perguntar nada, vai que Ele diz, aí eu vou ficar com a consciência pesada. Estou doido para fazer aquilo que não pode. Eu pergunto para Deus, Ele vai falar que não. Aí minha consciência não vai ficar legal. Mas ainda que eu não fale, Deus conhece o meu coração. Né? Coração que maquina o mal, coração que não é um coração segundo o coração de Deus. Mas amados, e tudo isso é para que nós possamos ter gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda por aquilo que Ele há de fazer. Amém. Quem tem agradecido a Deus aqui por algo que ainda nem aconteceu? Ai, pastor, eu só tenho chorado pelo que não vem. Comece a agradecer pelo que não chegou. Comece a mudar o foco das suas preocupações. Via de regra, é algo que eu sempre digo: as pessoas só estão insatisfeitas por aquilo que não tem. Mas elas não estão felizes por aquilo que Deus haverá de dar, por aquilo que Deus haverá de abençoar, por aquilo que Deus já prometeu que vai fazer. Amém? A minha insatisfação, ela é fruto de algo que eu não tenho, mas que eu gostaria de ter. Mas o Senhor diz que a minha alegria no Senhor é a minha
força, é a alegria do Senhor que me fortalece, que me edifica, que me levanta, que me sustenta para dar um passo a mais, porque é na tua caminhada, é na tua jornada que você verá a bênção do Senhor sobre a tua vida, porque a bênção do Senhor estão sobre a vida daqueles que o obedecem. É na sua caminhada, você verá o que? O galardão de Deus. É na sua caminhada que você estará mais próximo da bênção e mais longe do Egito. Você sabia que quando a gente caminha, a gente fica mais longe do Egito? Hã? Quanto mais você caminha na presença do Senhor, mais longe você está da onde? Hã? Não adianta chegar lá na frente e começar a olhar para trás, porque aí você começa o quê? A voltar. Você começa a retroagir, você começa a retroceder, você começa a querer voltar para trás. Onde o Senhor Jesus disse que eu tenho que olhar para onde? Para a frente. Eleva os meus olhos para os montes. É de lá que me virá o socorro. Olhar para a frente. E o que muitas vezes me impede de olhar para a frente é de não agradecer a Deus pelo que Ele já fez até o dia de hoje. Por aquilo que ainda há de vir. Quem já agradeceu a Deus hoje por qualquer coisa que seja? Amém. Já agradeceu? Agradeceu a Deus pela sua vida? Amém? Está cheio de empresário lá no campo da Boa Esperança. Quer trocar seu lugar com ele? Hã? Ah, eu não tenho dinheiro. Está cheio de gente endinheirada lá. Então a vida já é um motivo de o quê? Agradecer a Deus. Verdade. A Bíblia diz: em tudo dei graça. Ah, pastor, você não sabe a desgraça que está a minha vida. Dê graça. Não é ter graça e desgraça. Dê graça ao Deus que vai te tirar dessa situação. Dê graça ao Senhor que vai estender as tuas mãos e te tirar do teu charco de lodo. Dê graças ao Senhor que vai te tirar da caverna que você entrou. Dê graças ao Senhor que vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que vai de dia, do mar que está te levando de um lado para o outro. Dê graças ao Senhor que vai te tirar de todo o mal e que a bênção dele Ele acrescentará sobre a tua vida. Glórias a ti, Senhor, por todas as coisas. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu sou grato a ti pela minha vida. E a graça de Deus, amados, ela comove o coração de Deus, principalmente quando eu sou fiel no pouco. Eu não tenho que ter muito para fazer algo para o Senhor. Eu tenho que ser fiel no pouco. Aí que ele disse que vai me colocar onde? No muito. Isso é promessa de Deus, sim ou não? Sim. Quem crê que essa promessa vai se cumprir na tua vida? No muito da graça, no muito da unção, no muito do poder, no muito do cumprimento das promessas de Deus, que Ele atenda todas as suas necessidades, muito mais do que você pede ou mais do que você pensa. Então, a graça de Deus se manifesta, amados, sobre a nossa vida, é no pouco. Então, quando eu estou no pouco, eu não devo fazer o quê? Murmurar. Reclamar da vida, das situações, das tristezas, das solidões, dos abandonos, das traições, dos enganos. Em tudo dei graças. Porque quem te justifica é o Senhor. Quem te exalta é Deus. Quem te abençoa é aquele que está ao teu lado, é aquele que segura a tua mão. Então dê graças ao Senhor, não é pela situação, dê graças ao Senhor, porque Ele é o Senhor sobre a tua vida e Ele te justificará, inclusive na presença dos teus inimigos. Vai ungir a tua cabeça com óleo e o teu cálice vai transbordar. Aí nós estamos tristes por algo que alguém nos fez, quando Deus diz: eu vou te justificar no meio dos teus inimigos. Só que é mais fácil a gente ficar chorando do que crer na palavra, né, irmãos? Hã? Deus diz o quê? O que Ele vai fazer com seus inimigos? O salmista Davi falou: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice vai transbordar. Olha o que o Senhor vai fazer, irmãos.
O Senhor vai te exaltar no meio, principalmente daqueles que se levantaram contra você, daqueles que planejaram, maquinaram mal, daqueles que fizeram mal, daqueles que não gostam de ti, daqueles que te abandonaram, daqueles que reteram a mão quando podiam te ajudar. Não fique triste com essas pessoas, esqueça dessas coisas velhas, caminha para as que estão diante de ti, porque Deus vai te exaltar na presença dos teus inimigos. Amém. Ah, pastor, você não sabe o que aquele homem fez, me abandonou lá atrás, eu carente de coisas, pastor, que eu não tinha nada, não tinha emprego, largou com os filhos, me abandonou, me deixou, mas o Senhor, contudo, jamais te abandonou, ainda que o teu pai ou tua mãe te desampare, o Senhor jamais te desamparou. Eu estou triste porque o homem me deixou, mas eu não me alegro porque Deus está do meu lado. A presença de Deus é em primeiro lugar, irmãos. Se eu estou triste porque o homem me deixou, onde é que vai haver espaço para alegria para aquele que está em primeiro lugar na minha vida? É uma boa pergunta, né, irmãos? Não tem espaço. Porque a água não se mistura, nem a luz com as trevas. Se está no meu coração a tristeza ou a angústia pelo que o homem me fez, onde é que vai haver espaço para ter alegria por aquele que é Senhor sobre a minha vida? Onde eles têm que estar em primeiro lugar. Então glorifica o Senhor. Não olhe para trás, não reclame do que você perdeu, da condição social, do espaço, de um valor que você perdeu, de um bem, de uma pessoa, de um emprego. Não se lembre de nada disso. O Senhor diz que Ele é fiel para fazer na tua vida muito mais do que você pediu, muito mais do que você pensou, e ainda que se necessário for, como está lá em Joel, Ele vai te restituir a 30, a 60 e a 100 por 1. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, devorador, migrador, cortador, destruidor. O Deus de restituição está aqui essa noite para te restituir. Restituir a alegria, restituir o prazer, restituir os relacionamentos, restituir o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido. O Senhor tem que restituir a confiança dos filhos com pais, dos pais com os filhos. Amém? Restituir a chama do primeiro amor, como foi falado aqui, que nada dessas coisas venha impedir que a presença de Deus esteja na nossa vida em primeiro lugar, para que essa palavra se cumpra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. E para que a palavra de Deus se cumpra, amados, é necessário que haja em mim e você fé. É o que move a mão de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aqueles que tenham fé, creia que Deus existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, o galardão do Senhor, ela vem para para os filhos da obediência. Por isso que eu falo, se você for obediente ao Senhor, você não corre atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de você. Precisa de alguma restituição na tua vida? Seja fiel ao Senhor, porque você vai dar de frente com Ele a qualquer momento. Quando você menos esperar. Quando você menos esperar, Deus vai te exaltar. Foi abandonado por alguém? O Senhor diz, olha, não olha para trás não, porque foi eu que permiti, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu vivencio isso na minha vida. Isso para mim é uma palavra que para mim é um rema, é um exemplo. Eu vivo essa palavra. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Amém. E muitas vezes a glória da segunda casa não vem porque eu não esqueço da primeira. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eita, pastor, agora só apertou, hein? Está esperando a glória da segunda casa, mas não tira a primeira casa da mente. Os pensamentos. Não tira porque não liberou perdão, porque guarda mágoa, ressentimento, ódio, rancor. Não tira porque ainda guarda alguma paixão escondida. Não tira porque não quer abrir mão. E se você não abrir mão daquilo que Deus não tem para você, não tem como Ele trazer aquilo que Ele já preparou.
Ó, Deus não vai te preparar não, eu declaro sobre sua vida, Ele já preparou algo para entregar na sua mão. Ele está esperando a gente tomar uma posição, irmãos. A promessa do Senhor, ela está condicionada a algo que Ele já preparou. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele já preparou a segunda casa. Mas para isso tem que ter glória. Para isso tem que ter uma posição da minha parte de abrir mão da primeira. E é o tempo que Deus vai tratando a pessoa. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo. A glória da segunda casa para Israel demorou quantos anos? 40 anos. Lá em Neemias, capítulo 9, versículo 16, diz assim: mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram, versículo 17, eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos 1000 lugares, dos milagres que realizastes entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltar à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus, que os tirou do Egito, e quando proferiram blasfêmias terríveis. A ingratidão, amados, a Deus, a tudo que Ele tem feito, pelo que Ele ainda há de fazer, ela não é fruto de uma ação isolada, ou de um pecado isolado. Ela é fruto de uma desobediência ostensiva à palavra de Deus. Ela é fruto de uma desobediência ao qual eu, dia após dia, cometo na presença do Senhor. Tanto é que lá na frente, quando Deus falou que o povo não ia entrar mais na terra prometida, o que eles haviam causado que tanto aborreceu a Deus? Murmuraram. Mas na primeira murmurada, Deus já falou para eles que eles não iam entrar na terra prometida? Foi na segunda. Depois de 3? Na de 10, Deus já parou de contar, né? Deus deu um número, falou assim: ó Moisés, diga aquele povo murmurador que já murmurou contra mim por mais de 10 vezes, que está lá em Números capítulo 14, nenhum deles entrará na terra prometida, sobre o qual o juramento prometia dar aos nossos pais, não sei meu servo Josué e Caleb. Então, na verdade, amados, o que gera o distanciamento de Deus na minha vida, a minha ostensiva obstinação em desonrar e em não obedecer ao Senhor, e não fazer a vontade dEle, em desobedecer a Ele, naquilo que Ele me tem pedido. E diante de bênçãos, amados, como essa, o povo reagiu com soberba, com a cerviz dura, com desobediência ostensiva. Deus havia libertado aquele povo do cativeiro, mas aquele povo, de tanto murmurar, começou a ter saudade de quê, amados? Do cativeiro. E assim é conosco hoje, amados. De tanta gente desobedecer, daqui a pouco a gente está com saudade das coisas do mundo e não entende o porquê. Fala para a pessoa que está ao seu lado: ainda bem que você está fora dessa. Ixi, o povo está até difícil de falar, pastor. Fala para ele: ainda bem que você está fora dessa. Não é? Deus te tirou do Egito, Deus te libertou das coisas mundanas, Deus te libertou do pecado, porque se o Senhor vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Ele está te levando para uma terra prometida, mas o tempo que Deus está tratando com você é o processo que Deus está na minha e na tua vida de libertação, porque o propósito é te levar para a terra prometida. Então, se você ainda está no processo, creia e fica firme, porque o propósito vai se cumprir na tua vida. Amém. Deus não permite nenhum processo que não tenha um propósito. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você está passando por um processo de dor, tem um propósito de glória e de paz na tua vida lá na frente. Você está passando por um processo de dúvida,
Deus quer que você vai ter um propósito de certeza, porque a bênção dele estará sobre a sua vida, a salvação na tua casa, e porque você e sua casa servirão ao Senhor. Amém. Ah, pastor, não tem jeito, está no processo, porque o propósito é de salvação. Tem jeito sim, porque Deus vai dar. Ah, pastor, não tem jeito, aquela situação na minha casa, no meu casamento, ele é muito bruto, a mulher é muito ranzinza, é muito isso, é muito aquilo. Creia, você está no processo, é porque o propósito é grandioso, e o Senhor restaurará as veredas da tua vida, da tua casa e da tua família, porque o nome dele haverá de ser glorificado na tua vida. É porque o processo é doloroso, mas o propósito é grandioso, irmão. O processo estava no Egito, na terra, tirado do Egito, no deserto, para levar para a terra prometida. Então, grande parte desse processo passou no deserto. Pergunta para o irmão que está do seu lado, faltou alguma coisa para o povo? Hã? Faltou alguma coisa para aquele povo, irmão? Não. E por que eles murmuravam tanto? Mas graças a Deus, de lá para cá, as coisas mudaram, porque o povo evoluiu. Hoje, não está faltando nada, mas as pessoas não reclamam mais. Graças a Deus. Aprenderam com os hebreus. Né? Ah, pastor, eu estou no processo, mas eu estou dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, irmão. É isso que Deus quer que você fale. Pastor, eu estou sem emprego, mas estou orando ao Senhor porque eu sei que a bênção vai chegar. Amém, irmãos, eu creio. Se não chegou, é que Deus está preparando mais do que você pediu, mais do que você pensou. Eis que eu, Senhor, sou fiel na tua vida para fazer muito mais do que pediste, do que pensar. É verdade. Então está no processo, irmãos. E esse processo está sendo doloroso. Esse processo muitas vezes é entre você e o Senhor. Esse processo muitas vezes é entre você e Deus. É por isso que você fala, ninguém ora por mim, ninguém me ouve, ninguém me liga, ninguém me fala. É porque esse processo é para você entender que é você e Deus, para você aprender a depender dele e não do homem, porque maldito do homem que confia no homem. Se o Senhor está permitindo que seja assim, glória a Deus. Tem que ficar com aí, que fica com saudade dos pratos antigos, né? Hã? A pessoa está em casa, ao invés de orar, buscar o Senhor, aí começa a ter saudade do quê? Nossa, aquele forrozinho que tinha na esquina de casa. Começa a ter saudade das coisas antigas, irmãos. Porque não é só o forrozinho em si, não. Vem a cachaça, vem as amizades ruins, vem as dívidas de jogo, vem as prostituições, é uma desgraça só. Parece que é um pacote de desgraça num lugar só. É verdade. Hã? É. Aí a pessoa vai no restaurante, começa a tocar a música lá, ela não dança mais não, mas eu fico assim, ó. Vocês não estão nem vendo, né? Olha o pé da pessoa dançando. Está no coração. Mas se o Senhor vos libertou, você já é livre. Você não tem que estar escravo de nada, nem de ninguém, nem das coisas do passado, nem de pessoas, fatos ou circunstâncias. Se esse processo está sendo doloroso, é que o propósito vai ser grandioso. Se esse processo está sendo de dor, é porque o propósito vai ser de paz, de alegria, de regozijo na presença do Senhor, porque Ele está preparando algo grandioso para entregar nas suas mãos. Está se sentindo só? É porque Deus não basta você. Eita, pastor, não precisa te apertar tanto assim não. A Bíblia diz que a graça de Deus, como é que é? Falei que eu não ouvi. Me basta? Está na sua Bíblia assim? A graça de Deus o quê? Se a graça de Deus me basta, eu não tenho que estar triste. Mesmo quando eu estou num momento de solidão. Irmãos, eu passei 8 anos morando sozinho no apartamento. Eu e Jesus. Sozinho assim, humanamente falando, né? Mas a graça de Deus me bastava. Esperando com paciência no Senhor. Amém. Ele se inclinou para mim e me ouviu. De tanto eu orar, Senhor, não é bom que o homem esteja só. Ele falou, vai lá abençoar esse menino, porque eu não aguento mais ouvir essa palavra, e essa palavra é minha. Como eu não posso negar a mim mesmo, vai lá logo. Vai, que eu não olho, não é para ele mais nenhuma vez.
E ele está sendo reto, ele está andando meus caminhos, ele não está se prostituindo, ele tem tudo para fazer coisa errada, mas não faz. Acho que era o diabo ficar encapetado e falou, rapaz, mas tem tudo para fazer coisa errada, mas não faz. Tem tudo para andar em prostituição, mas não anda. Tem tudo para ceder os pratos que eu estou levando, mas ele dá as costas para os pratos. O povo da minha família veio perguntar para mim se eu ainda gostava de mulher. E ainda tive que ouvir até essas coisas, acredita? Porque eu não tinha namorado, eles não viram, não apresentaram, não viram. Porque eles me perguntaram, não, estou esperando no Senhor. Porque se fosse para fazer a minha vontade, nada me impedia de fazer. Aliás, nada impede ninguém de fazer. Mas esperei com paciência no Senhor. Porque eu queria receber do Senhor aquilo que Ele tinha reservado para mim. Amém? Mas esse foi meu processo, irmãos. Agora você fala assim, pastor, mas é muito tempo, né? Mas Deus não te dá nenhum fardo que você não possa suportar. Tá bom? Não é que o Senhor vai te dar 8 anos ou mais ou menos, não. É que pessoas que estão na mesma circunstância. Mas Deus não vai te dar nenhum fardo que você não possa suportar, não. Mas o meu amor em Deus me bastava. A minha alegria estava no Senhor. De buscar a face dEle. Eu não ficava chorando pelo que eu perdi e angustiado pelo que eu não tinha, não. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Tanto que eu nunca deixei de ir para a igreja, nunca deixei de ser dizimista, nunca deixei de buscar o Senhor, nunca deixei de meditar na palavra, nunca deixei de pregar o Evangelho, nunca deixei de fazer nada daquilo ao qual o Senhor esperava de mim. E o Senhor está esperando algo de você, uma posição tua e minha para Ele nos abençoar nos nossos caminhos. Quer fazer a diferença? Então Deus vai fazer a diferença na tua vida. Então esqueça das coisas velhas, irmãos. Se você não esquecer das coisas velhas, qualquer situação que você passa na sua vida de conflito, você vai começar a se recordar delas. Você vai começar a se lembrar, vai começar a ter alegria de querer ter de novo. Está na Bíblia, o povo teve vontade de voltar para o Egito. Versículo 17, eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. E às vezes assim, Deus já fez tanto milagre que a gente esquece. O que Ele já fez, Ele não leva mais em conta, né? Tornaram-se obstinados, obcecados, na sua rebeldia. O pecado de rebeldia na Bíblia é comparado ao quê? Feitiçaria. Então se tem alguém rebelde, Deus está falando que é feiticeiro. Que é isso, pastor? O senhor está falando isso por quê? Porque está na Bíblia. Escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Além, desgraça pouco é bobagem, né, pastor? Além de querer voltar para trás, ainda quer um líder para ensinar eles a voltar o caminho da desgraça. O líder às vezes é um amigo que Deus já tirou da tua vida, você vai atrás dele, ou me ensina a voltar para esse mundo aí, eu já esqueci, já estou fora da Nike aí já tem um tempo. Eu não sei mais como é que é essas quebradas aí não, como é que é. Não é, pastor? Ele fica escolhendo líder para levar de novo para a desgraça. É um cego guiando o outro, ambos juntos vão cair no abismo. Então, como não queriam obedecer ao Senhor, como não queriam abrir mão da própria vontade, como não queriam abrir mão dos pensamentos mundanos que estavam no coração, tiveram no coração deles a rebeldia e o desejo de voltar para trás, quando Deus estava mandando eles irem para frente, para a terra prometida. A ingratidão fere, amado, o coração de Deus. Não reconhecer os milagres de Deus na nossa vida é um grande pecado. Nada lhes faltou, está lá no versículo 21. Durante 40 anos tu sustentaste no deserto, nada lhes faltou. Fala para a pessoa que está ao seu lado, nada tem te faltado. Nada tem te faltado. O que está te faltando aí? Daquilo que era necessário para aquele processo, nada tinha ali faltado. Pastor, mas eu estou
por uma coisa que eu não tenho hoje. Mas é porque no processo que você está hoje, Deus não tem isso para a tua vida por enquanto. Quem entendeu, diga amém. Amém. As pessoas estão angustiadas, pastor, porque não tem hoje o que Deus ainda não tem para a vida delas. Ah, pastor, eu queria ter uma companheira do meu lado. Deus primeiro vai te estruturar, vai emocionalmente, para você não ser dependente de ninguém, para você ter uma estrutura, uma condição, inclusive financeira, para você constituir uma família e ter uma casa e ser feliz. Às vezes a pessoa não pode levar namorado nem no Habib's, pastor, quer ter uma namorada, não sei por quê. Aí a gente fica vendo hoje famílias aí que tem, né, pessoas ou pessoas solteiras ou adolescentes, e aí desgraça porque é bobagem. Aí a gente não tem condição nem para ele ainda arranja filho ainda para os pais criar. Por quê? Porque não é tempo de Deus. O seu processo é de você esperar com o Senhor em paciência. O meu processo foi esperar com paciência no Senhor para não atrair desgraça para a minha vida. O nosso processo é de esperar o tempo de Deus, porque tudo que Deus faz é bom. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de ajuntar pedra e há tempo de esparramar pedra. Há tempo para todas as coisas na minha e na tua vida. E o Senhor está preparando algo muito melhor do que você está pedindo ou do que você está pensando para a glória do nome dEle. Amém. Então não se entristeça no seu processo se você ainda não tem o que você quer. Se Deus não permitiu, é que ainda não é o tempo. Não fica, como muitos fazem, com saudade da onde Deus te tirou. Porque da onde Deus te tirou, a gente fazia essas coisas, fazia qualquer coisa. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Para andarmos em obediência, em santidade, a Bíblia diz: sede assim como o Senhor. Então qual é o requisito que Deus pede para aqueles que têm comunhão com Ele? Sem santificação? Então qual é o requisito que Deus fala que até para a salvação é necessário? Então dá uma cutucada no irmão que está do seu lado assim e fala: seja santo, assim como o Senhor é. Eu acho que você falou com pouca fé. Isso é o crente bullying, de pouca fé. Vamos falar agora com fé. Sede santo, assim como o Senhor é santo. A Bíblia diz que a gente não tem que afastar nem do mal, irmãos, porque o mal em si já é uma desgraça. A Bíblia diz que a gente tem que se afastar do quê? Da aparência do mal. Ou seja, tudo aquilo que já aparenta ser mal, o que é que eu tenho que fazer? Se afastar. Aquela pessoa, ela aparenta, porque eu tenho visto aquelas coisas que ela faz, que ela fala, que não é uma coisa muito boa para a minha vida não. Mas a pessoa, além de não se afastar do mal, ainda compactua com o mal. É verdade. Ainda quer ter do seu lado. Guarda no seu coração. Mas o Senhor quer que nós venhamos a nos esquecer das coisas velhas. Porque mesmo no teu processo, nada vai te faltar da parte do Senhor. Amém. E aí, o que vier da parte do Senhor, eu tenho que me entristecer? Não. Mas o povo vinha maná dos céus para comer, vinha água da rocha. Né? A sandália dos pés, né? não estragava. Coluna de fogo, né? A coluna de nuvens. Mas mesmo assim o povo o quê? Murmurava. Fala para o irmão que está do seu lado: ainda bem que hoje é diferente. Não falta nada. Tem o que é necessário. Mas tem uma grande insatisfação no coração. Onde o Senhor quer que eu seja alegre com aquilo que eu tenho hoje. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. O pão nosso nos dai. Essas pessoas já têm não sei quantos anos que não faz a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus está te dando o pão nosso de cada dia e muitas vezes você está insatisfeito, está murmurando, está reclamando, está triste,
está decepcionado, está angustiado, está depressivo, está desanimado, levanta a tua cabeça, que o Senhor falará contigo. Eleva os teus olhos para o monte, porque o teu socorro não vem do homem, nem de nada que você quer. O teu socorro vem do Senhor. Ele não vai te dar o que você quer, porque Ele está preparando algo grandioso, mais do que você pede e mais do que você pensa para entregar nas tuas mãos. Amém. Então agradeça ao Senhor pelo que Ele tem preparado, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Amém. E a tristeza às vezes é pelo que eu não estou vendo, pelo que meus ouvidos não estão ouvindo. Ai, pastor, eu gostaria tanto de ouvir que eu sou tão gatinha, que eu sou tão gatinho, que eu estou cheiroso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. Porque o Senhor vai trazer, não é nem quem fale não, é quem te honre, é quem esteja do teu lado, que seja um companheiro ou uma companheira idônea, amém, uma porta de emprego, que seja um canal de bênção para a tua vida, é restaurar e restituir na tua vida aquilo que te falta, mais do que você pediu, ou mais do que você pensou, porque o Senhor está te preparando para aquele grande dia, o Senhor está te preparando para a volta de Jesus, o Senhor está te preparando para você ir para a Nova Jerusalém. O que Deus tem promessa para a tua vida é muito mais do que você está pedindo e muito mais do que você está pensando. A promessa que Deus tem para a tua vida é de salvação para você e para a tua casa. Então glorifique o Senhor por aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. E tudo isso, amado, que nos entristece, que nos angustia, como angustiava aquele povo lá de Israel, são coisas passageiras, onde a traça e a ferrugem onde corroer. O motivo da tristeza deles não era porque Deus não estava fazendo nada, é porque Deus não estava fazendo o que eles queriam. Deus está fazendo, mas o que Ele está fazendo é pouco. E como eu acho que é pouco, eu mesmo vou correr atrás disso. Por isso que é um perigo a autossuficiência, viu? Da gente achar que não precisa de Deus, porque a gente é muito inteligente, que a gente é muito competente, que a gente é muito isso, quando a gente é aquilo. Hã? O apóstolo Paulo achava isso, sim ou não? Sim. Não é? O apóstolo Paulo, ele era muito inteligente, muito letrado, ele estudou com os maiores doutores da lei daquela época, Eliel, Gamaliel. Ele era um homem preparadíssimo, tanto é que Deus o usou poderosamente até em função disso. Mas chegou um dado momento que ele começou a sentir o quê? O espinho na carne. Mas aí o Espírito Santo falou com ele o quê? Ele orava a Deus pelas pessoas, as pessoas eram o quê? Libertas, transformadas. Ele orava por ele e nada acontecia. Mas ele ficou grilado, né? Ele com certeza foi falar com Deus. Aí o Espírito Santo falou para ele o quê? Mas eu sei que esse espinho na carne é para que eu não me ensoberbeça com o tamanho das revelações que o Senhor tem me dado. Então, se o espinho já estava na carne, ele está confessando que já estava o quê? Soberbo. Mas fala para o irmão que está do seu lado, isso era só na época de Paulo. Tem ninguém soberbo hoje mais não, que acha que não precisa de ninguém, que pode fazer tudo sozinho, que não precisa de Deus, que não precisa disso, não precisa daquilo. Deus só pôs o quê? Um espinho na carne. Hã? Amado, como é que um espinho na carne muda a percepção de uma pessoa, né? Hein, pastora? Rapidinho ele se lembrou, né? Opa, peraí, não, isso aqui está acontecendo, né? Mas enquanto não teve o espinho na carne, o que aconteceu? Ficou soberbo. Então, às vezes, Deus permite espinhos na nossa carne, amado, é para que a gente não fique soberbo, que a gente não fique independente, autossuficiente, independente. A gente acha que a gente não precisa de ninguém nem de Deus. Sem Deus nós não somos nada, nem chegamos a lugar algum. Se o Senhor tirar o sopro de vida de todos nós, cai todo mundo duro aqui agora. Inclusive eu, cai todo mundo duro aqui agora. Só basta Deus tirar o fôlego de vida. Não estou falando que Deus vai fazer isso, que Deus não é um Deus vingador, não é isso não. Eu estou falando que nós dependemos do Senhor para tudo. Amém? Nós dependemos do Senhor para todas as coisas. E de não termos saudade do tempo da escravidão. Eles se cansaram de Deus, ficaram enfadados de Deus, enfadados de comer maná, de beber água da rocha, enfadados de estar naquele lugar, mas não paravam de murmurar, não paravam de se rebelar. Até chegou um tempo que eles
Senhor. Levantaram para si um bezerro de ouro. Então o fato de nós não estarmos o tempo todo olhando para o Senhor, a gente começa a levantar bezerros de ouro na nossa vida. Às vezes o meu bezerro, o teu bezerro de ouro é o marido, é a esposa, é o emprego, são os filhos, é a preguiça, é o coração duro. Isso se torna bezerro de ouro na nossa vida, irmãos. Algo que rouba a glória de Deus. Mas graças a Deus que não tem ninguém aqui essa noite desse jeito, deixando nada roubar a glória de Deus na tua vida. Viu? Tem desculpa para tudo, para não buscar ao Senhor, para não ler a Bíblia, para não buscar a santidade, não andar na presença de Deus. Aí começamos a levantar bezerros de ouro, roubando a glória de Deus da nossa vida. Eu orei muitos anos para que Deus me abençoasse, para eu ter uma família, me dar uma esposa, mas eu nunca deixei que a minha família, minha esposa, viesse roubar a glória de Deus na minha vida, não. Deixar de ir para a igreja, deixar de pregar o evangelho, deixar de fazer a vontade do Senhor. E a minha esposa da mesma forma. Deus te deu um emprego, tanto é que tem pessoas, amado, que elas oram muitos anos para ter um carro, aí Deus depois de 10 anos dá uma bicicleta, porque se der um carro elas são da igreja. Deus não dá, porque vai ser uma desgraça para a vida da pessoa, e Deus sabe. Ele trata como criança. Quando eu era criança, agia como criança, falava como criança. Agora que eu cresci, eu deixei as coisas de menino de lado. Ele diz que vai nos dar rios de água viva, mas tem gente que Deus vai dar conta gota para não morrer. É verdade. Está morrendo, vai lá, dá uma gotinha lá para ele. À medida com que eu cresço na presença do Senhor, Ele me tira da maternidade. Ele começa a me dar o quê? Como é criança, quando para de tomar leite, começa a comer o quê? Os meninos hoje já estão comendo até pizza, né? Alimentos sólidos. E espiritualmente é assim, amados. O Senhor quer que nós venhamos a crescer na presença dEle, para não sermos só dependentes dele, para o que o Senhor tenha sempre que zelar por nós. E quando é que eu vou zelar por alguém? Alguém sempre tem que me carregar. Mas quando é que eu vou carregar alguém? Não é verdade? Vamos terminar porque o horário já está adiantado, amados. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, amados. Não podemos colocar ninguém no lugar de Deus. Amém. Ninguém. Nada do que você tem ou do que você venha a ter. A glória de Deus está sempre em primeiro lugar. Amém. Não deixe nada roubar a glória de Deus na tua vida. Amém. Glória a Deus. E se existe alguma coisa que esteja roubando a glória de Deus na nossa vida, nós vamos orar agora para que o Senhor venha tirar essa condição primeiro do teu coração, para você mesmo tomar uma decisão de buscar a Ele em primeiro lugar. Levante agora em nome de Jesus. Vamos. Isso. Tá. Tem que ir. Tem. Eu daqui no celular. Então, amados, eleva o teu pensamento cativo à vontade do Senhor. Creia que Ele essa noite está com os braços estendidos para te abençoar. Peça perdão a Ele se você levantou algum bezerro de ouro na sua vida. Algo que se tornou uma idolatria, algo que está roubando a glória do Senhor. Às vezes é a preguiça mesmo. A preguiça é um bezerro de ouro. Vai cantar, mano? Não vai. Às vezes eu não medido. A murmuração é um bezerro de ouro. Murmurar contra o Senhor. Deixar de buscar a santidade também. Quando você estiver cantando,